Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 84. O socorro dos habitantes do mundo racional e dos habitantes do astral superior, e dos bons do astral inferior e de toda a natureza para a salvação da humanidade. E assim, a natureza tomando naturalmente a forma da fase natural que está em vigor, a fase racional. Entrando assim, tudo em harmonia com a fase racional e consumado o ato de formação pela ação natural da natureza, regendo racionalmente por ser uma fase ligada ao mundo racional. Então, entra a evolução do progresso cosmológico racional, de indução da natureza por a formação ser toda racional. Então, esta fase se normalizando até chegar ao ponto normal de racional. E assim, as algemas da matéria soltaram-se para que o animal racional pudesse evoluir, para vencer os augúrios da tempestuosa vida dos grilhões de sofrimento. E assim, arguindo com forças supercósmicas para triunfar num plano superior tridimensional dos 3 poderes, com dificuldade, como é a vida da matéria. Para vencer é com 1000 dificuldades, para descer sem dificuldades, porque até procurar a saber as coisas certas é com dificuldade, por estarem ligados ainda à vida corpórea do ser humano ou à vida do sofrimento do corpo. Assim, nesse sentido, de uma transmutação de uma fase para outra, encontrando na fase racional a linha reta e certa do mundo racional. E assim, todos remando para chegarem ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Quantos, como você, estão com os livros nas mãos e com saudade do seu verdadeiro mundo? Se pudessem, não estavam mais aqui, já estavam lá. Assim, todos têm saudade do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e muito ansiosos para chegarem lá. Mas isto é com calma, é racionalmente, respeitando as normas racionais. Se não respeitar, não chega lá. Tudo chega o seu dia naturalmente, chegará o dia de todos, mas por normas naturais da natureza, em respeito e obediência, e as ordens do mundo racional, para chegar lá com respeito e obediência. Não é só você que quer ir logo, não. O mundo inteiro. Sim, quem é que vai deixar de viver no céu para viver no inferno? Quem é que, conhecendo certo, vai querer viver no inferno, que a terra é um inferno? Ninguém. O mundo racional é o céu, como conhecem, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Quem é que vai deixar de ser puro, limpo e perfeito para ser impuro, cheios de defeitos? Ninguém. Quem é que vai deixar de viver no seu mundo verdadeiro de pureza para viver num mundo cheio de sofrimento? Ninguém. Mas tudo isto, todos alcançando com respeito e a obediência. Não pode fugir às normas racionais. Todos aguardando os movimentos naturais da solução da realidade positiva natural, tendo um redígio superior, os destinos superados e tudo em forma racional. E assim, o redígio da conformidade racional é tudo em andamento natural. Parece lento, mas não é lento, porque o movimento natural é pouco percebido, porque é natural. O natural pouco se percebe. Então, parece lento, mas não é lento. Está indo numa velocidade incrível que possa imaginar. E assim, os momentos apoteóticos se aproximam a hora da vibração autêntica salutar racional. Brilhar em toda a comunidade universal, porque os pensamentos estão se unindo, se reunindo para um ponto só, o ponto primordial, o ponto racional. As ideias estão tomando forma racional, o pensamento da mesma forma, as imaginações idem, tudo isto porque a áurea de todos é racional. Esses são os movimentos naturais da fase, e rege a fase assim com o seu poder dos poderes, natural. Então, toda a humanidade mudando no sistema de mentalidade naturalmente. Tudo isto, ação natural da natureza sobre seus feitos,
que são regidos por ela. Tudo isto, questão de horas. As consciências estão tremulando sob o domínio da fase racional, por ser a meta final do universo. Os três poderes naturais da natureza da fase racional, todos em movimento, para uma comunhão geral de pensamentos, pensamento racional. Todos atingidos pela fase e mais um pouquinho, todos só falando em racional, pois toda a humanidade está sendo trabalhada pela natureza, da natureza, para chegarem todos para dentro da fase de recuperação e tudo chegando a tempo e a hora, para a solução satisfatória da humanidade. E assim, a união fraternal racional, e assim, regem as fontes com seu pedestal de grandezas, mas a grandeza racional. As fontes em evolução com a sua essência imunizadora, porque esta fase só é desenvolvida com as essências, por ser racional. A fase racional trata do desenvolvimento das essências, então, todas as fontes sendo extraídas as suas essências, para o redígio da fórmula racional, e essas essências as pessoas respiram como um remédio, respiram pelos poros, aspiram e expiram, preparando a natureza do corpo humano para a fase racional. Então, a fase racional desenvolvendo todas as essências das 7 partes do porquê assim são. Depois da humanidade receber esse tratamento, ficarão dominados pelo nível racional. Então, aí se nivelam naturalmente, espontaneamente, racionalmente. Mas não sabem que já receberam o tratamento para curar a parte doentia, a parte negativa, a parte improdutiva, um tanto da parte animal. Então, todos se movimentam, o mundo racional, seus habitantes em movimento, os habitantes do astral superior se movimentando e todos em prol dessa jornada para salvar a humanidade do caos, que se afunda no dia a dia. Então, o movimento astrológico é grande. Se movimentam os habitantes do mundo racional, do astral superior, os bons do astral inferior e toda a natureza cosmológica com sua vibração divina, todos e tudo em socorro da humanidade. E daí, a preparação que está sendo feita para a procura do prato literário, que é a cultura do mundo racional. E assim, os habitantes do éter se materializando para fazerem a propaganda, e outros do espaço no mundo inteiro, cada vez amiudando a sua presença, a sua existência, cada vez com mais frequência, para que todos se acostumem e se torne uma coisa natural. Daí, a preparação psicológica para o poder entrar em contato pessoal, para ver como estão indo numa velocidade grande os movimentos da fase racional. São os movimentos de todas as essências, e a evolução delas, todas sobre a humanidade. É tão natural que ninguém percebe, por ser natural da natureza. Se não fosse natural, perceberia. De forma que, tudo assim dessa forma, tem que melhorar, melhorando tudo e melhorando todos, para salvar toda a humanidade de um colapso total. Então, trabalha-se dia e noite, noite e dia. Quem não sabe é assim mesmo, pensa assim, isso está indo muito devagar. Não tem visto os movimentos do espaço, como estão aparecendo por todo o universo? Os movimentos cada vez mais frequentes e cada vez mais, até o povo se acostumar, e os outros se materializando na Terra, por todos os lados, por todos os cantos, e a natureza já de forma diferente, o progresso e evolução das essências. Os astros com suas essências, os planetas com suas essências, que a fase racional só se envolve com as essências de todos, os polos de todas as origens, de todos os feitos, de todos os ângulos. E de forma que o andamento da evolução do progresso da fase racional é de uma rapidez incrível, que não há comparação, não há com o que comparar, e assim, daqui um pouquinho, todos florindo racionalmente e todos abraçando o livro Deus, toda a humanidade naturalmente. E assim, o clamor de toda a humanidade mais um pouquinho é racional. Está aí o redígio da supremacia universal em socorro de toda a humanidade que vive tonta e indecisa. E assim, a sede da humanidade é grande para sair desse sonho duro como pedra, desse sonho material, no sonho acabrunhador das aventuras e sofrimentos, que leva a humanidade ao desalento dos pecaminosos momentos de imprudência.
por não medir consequências desordenadas, desalentadoras, dolorosas. E assim vive a humanidade com esse cabedal de inconsciência. Por ser um cabedal de inconsciência, é que o sofrimento mantém sua permanência em toda a humanidade. E assim, vive a humanidade se arrastando num labirinto de sacrifícios imensos para se manter e manter as aparências, como um triunfo para encantar os demais e de destruir e destruí-los. Esse cabedal da inconsciência, que é o normal do animal, que rege com articulação o sentimento e o pensamento, a realizar o seu condão de morbidade, um mórbido sem qualidades, a não ser as aparências, que transmitem aquilo que não são. E assim, a humanidade que criou e traçou esse destino desvirtuoso e inconsciente para si mesmo e morbeia ladeando os planos para a solução dos seus desejos, instituídos por sua vontade própria, criando miraboletas, mirabolando como borboletas que realçam de si bobagens e mais bobagens. A vida do canto de sereia, que murmura como a flor da areia, encantando seus visitantes, no afã de algemar o seu apetitoso desejo de galanteador embriagado. É a vida dos embriagados. Cada qual se embriaga por uma coisa, cada qual se embriaga pelo que gosta, cada qual se embriaga pelos desejos, cada qual se embriaga pelos pontos de vista, e assim uma infinidade de embriaguez, uma infinidade de vontades. Vontade disso, vontade daquilo, são as duras andanças da vida da humanidade sofredora. A solução dos seus ideais, das suas ideias, dos seus gostos, das suas vontades, das más paixões. E assim, vive a humanidade neste sonho de gatos, miando sempre e sempre miando, nunca para de miar. Até dormindo está miando, porque está sonhando. Sonha de dia de olhos abertos, sonha de noite de olhos fechados. A vida continua à noite. E assim, a humanidade, com esse rosário de infortúnio, de desequilíbrios, tinha mesmo que estar nessa categoria de sofredores. Basta ser um animal racional para ser um sofredor. Basta não saber o porquê eu sou um animal. Não sabe? Então diz: que ridículo cheguei, que ponto minúsculo de inferioridade, mas o meu orgulho é mais do que tudo isso, e eu tapo com o meu orgulho a categoria de minha personalidade. Então, ainda mais diz: então eu não me conformo, a minha personalidade não vale nada. Depois cai em si e diz: é verdade, a nossa categoria, infelizmente, é essa mesma, de animais racionais, e a outra de animais irracionais, e basta essa categoria muito humilhante e muito ofensiva. Para e depois diz: a verdade é esta, a natureza nos fez assim, mas eu com meu orgulho não me conformo. Eu sou orgulhoso e sei que tinha esse defeito. E depois pensa melhor e diz: o orgulho não vai adiantar nada, então aí que eu farei um papelão, insubordinar contra as leis naturais, contra a classificação certa e justa. Meu orgulho e minha vaidade e minha presunção não vai adiantar nada, mas é que esta classificação eu acho um insulto à minha posição, à minha personalidade de animal racional. A verdade é esta, mas eu não me conformo com a verdade. Mas no fim se conforma e diz: infelizmente, eu queira ou não queira, mas a verdade é essa. Assim, para ver como tem embriagados pela matéria de tal forma que relutam contra a verdade e apontam todos os seus defeitos ridículos, se manifestando mais ridículos ainda. Assim é o temperamento de muitos vaidosos, que a vaidade lhe conduz a um plano de idiota que se choca com a realidade absoluta e positiva. São os embriagados que querem que a matéria seja a coisa mais formosa do mundo, como quem diz: eu sou de matéria, eu me considero formoso. Se eu sou formoso, eu não sou animal racional. Estão sonhando de olhos abertos com a matéria, julgando ser o que não são, pensando ser o que não são. São os que vivem embriagados pelo magnetismo, pelo mal, e dizem que o mal está direito e que o bom está errado. Completamente embriagados pela matéria, obsedados pela matéria, fanatizados pela matéria, que julgam que a matéria tudo é,
fazendo da matéria aquilo que a matéria não é, e quando sofrem as consequências de sua obsessão é que caem na realidade da vida e então dizem: a vida é uma ilusão. Eu fazia uma coisa da vida que a vida não é, e hoje vejam meus castelos todos destruídos. Os meus pontos de vista e as minhas ideias viraram cinzas, e toda a posição que eu me mantinha, tudo cinza virou. Hoje é que eu vejo que nada sou, mas eu pensava tão diferente. Eu pensava que era tudo, que tudo eu era, e não admitia dizer que eu não era o que eu pensava que era. Hoje, desiludido de tudo, pelos transes da vida amarga, é que eu vim sentir e saber e conhecer o que a vida é. Hoje, pensando que fui o que era, eu digo: eu era um paranoico, parado na matéria, no tempo e no espaço, no maior atraso da minha memória. Isto é muito comum. Sonhar é de quem não sabe o porquê vive, é de quem não conhece a vida. Então diz: vamos aproveitar a vida, que a vida é de sonhos e ilusões. E depois, quando acabam os sonhos, quando acabam as ilusões, que caem na realidade da vida, desanimam até de viver. Então, só tem vontade de morrer, dizendo: quem me mantinha a vida eram as ilusões. Agora estou desiludido da vida e não desejo viver. Desiludido, prefiro morrer. Muitos temiam que seus sonhos assim se findassem. São pessoas que se entregam à vida da matéria somente à matéria, de corpo e alma, como costumam dizer. E quando são desfavorecidos em tudo, que os fracassos reduzem tudo a pó, entram em desespero de horror do fim da vida. Esse é o rosário cruciante dos materialistas. Não respeitam a vida, não respeitam a natureza, não tendo o menor respeito ao dono do mundo, porque se existe este mundo, é porque existe o seu dono. E esses, assim, enlouquecem, porque vivem à margem da inconsciência profunda. Eu estou falando assim porque tudo isto que aí está revelado é um pedacinho para cada leitor. E para outros, um pedação lhe cabe, porque já passou por esses amargos pedaços. E está aí o que assim a matéria faz com os seus escravos, todos escravizados pela matéria. É um furo de traição a si mesmo, um tufão de angústias criado dentro do eu da pessoa, nesse emaranhado da vida inconsciente.